E em Brasília, duas empresas organizadoras de eventos vão ter de indenizar um cadeirante por falta de acessibilidade em um show. A justiça levou em conta a falta de respeito ao direito de ir e vir. As imagens mostram a falta de rampa e de banheiro acessível. Elas foram gravadas por Diego, que por causa disso não conseguiu assistir a um show em Brasília no ano passado. Eu e minha esposa, a gente ligou antes perguntando sobre acessibilidade, qual era a área acessível para a gente poder comprar o local certo. E disseram que todo o evento era acessível e não existia uma área específica para cadeirante. E aí chegando lá, o acesso até o local era bem ruim, era como se fosse uma rua de terra. Chegando lá, não tinha o banheiro para deficiente, não tinha o banheiro acessível, tinha escada na área onde a gente comprou que eles disseram que era acessível, não tinha o palco elevado, ou seja, a gente teve uma série de problemas que o local não era acessível. As empresas até se desculparam pela falta de acessibilidade, tentaram explicar. Mas para Diego, nada justifica impedir o direito de ir e vir para todos, previsto na Constituição Federal. O caso foi parar na Justiça e as empresas foram condenadas a pagar indenização por danos morais. Mas ainda cabe recurso da decisão. Além de considerar a falha na prestação do serviço em razão da relação de consumo, o magistrado invocou o Estatuto da Pessoa com Deficiência e reconhecendo que a organizadora do evento deveria preparar, reservar um espaço para essas pessoas portadoras de deficiência, o que não foi feito, o magistrado entendeu por bem condenar essas organizadoras em danos morais e visando também o aspecto punitivo e pedagógico da questão. É o que Diego espera, cansado de ser impedido de entrar e sair dos lugares públicos e privados sem ajuda. Eu me senti bastante decepcionado, muito frustrado, porque nenhuma necessidade básica, que é ir no banheiro fazer um xixi, eu poderia fazer com privacidade. E fora que eu não conseguia me locomover por um lugar onde eu comprei, onde eu paguei para isso. Bom, e para dar continuidade ao assunto que vimos agora na reportagem, eu recebo agora aqui no estúdio a doutora Kelly Assunção. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer sempre colaborar com a TV Justiça. Prazer é todo nosso, doutora Kelly. Bom, acompanhamos na reportagem a situação do Diego, nosso personagem, que além de ter... ele pagou pelo ingresso e teve vários direitos violados, direitos constitucionais previstos na Carta Magna, entre eles direito da dignidade, igualdade, direito de ir e vir. Quer dizer, são violações que mesmo com várias legislações sobre o assunto, essas leis não são cumpridas, infelizmente. Leis não nos faltam, né? O que nos faltam, na verdade, é a efetividade dessa lei. E ele fez o certo, ele cobrou, né? Ele foi na justiça e é isso mesmo. Todos, enquanto sociedade, pessoas com deficiência ou não, nós temos, né, essa obrigação de fazer valer a nossa Constituição. O direito à dignidade da pessoa humana, o direito à igualdade, ela precisa ser respeitada em todos os âmbitos da sociedade. E leis para isso nós temos. Nós precisamos que essas leis sejam efetivamente cumpridas. E para isso nós precisamos de fiscalização efetiva também dos órgãos competentes. E que as pessoas que se sintam lesadas, elas têm que ir atrás dos seus direitos, porque se elas não forem, isso não vai mudar, vai continuar essa cultura do desrespeito, né? E não respeito à dignidade e à igualdade do ser humano. O caso que vimos na reportagem foi um evento, né? Ele pagou um local privado, uma empresa. Nós vimos muitos casos semelhantes, ainda é uma realidade, porque nas ruas é fácil perceber que a acessibilidade falta em grandes centros, enfim, a gente precisa avançar nessa matéria. Em locais privados também. Também é o mesmo direito, é a mesma obrigação, é o direito de ir e vir, tanto nos locais públicos quanto também nos locais privados, shows, teatros, cinemas, exposições.
órgãos públicos, departamentos públicos, todos esses lugares onde o cidadão ele entra e sai, ele se locomove, precisa ter acessibilidade. E quando a gente fala em acessibilidade, nós não falamos só em acessibilidade física, né? Existe uma gama de acessibilidades que elas precisam ser respeitadas. Quais, por exemplo, doutora Kelly? Além da acessibilidade física, acessibilidade nos meios de comunicação, a acessibilidade nas ruas, nos prédios, nas moradias, então, e principalmente a acessibilidade atitudinal, porque eu penso que é só com mudança de atitude da sociedade, e quando a gente fala sociedade, a gente se coloca, né, a gente também tem que ter esse olhar diferenciado, só com a mudança de atitude, tratamento, da maneira de ver, de respeitar o próximo, é que a gente vai conseguir efetivamente que a inclusão realmente aconteça. E quando a gente fala em inclusão, a acessibilidade ela tem um papel fundamental para que a pessoa seja incluída em todos os ambientes. Então, o Estado punitivo aliado à questão pedagógica, aí sim a gente consegue avançar. Seria um passo importante? Um passo importante, é o que nós temos o que a gente vê hoje, né? Esse passo importante, as pessoas aprendendo a ir atrás dos seus direitos. Quando a gente vê os danos morais, né, sendo concedido a um cidadão que teve esse seu direito lesado de ir e vir, isso aí é o quê? Pedagógico, é a justiça mostrando que está errado, que precisa ser respeitado. E quando dói no bolso, aí muda, né, um pouquinho a maneira de ver. Não deveria ser assim, deveria ser de uma maneira normal, deveria ser uma realidade. Mas, infelizmente, ainda não é. Mas estamos caminhando a passos largos para ser. Quando a gente fala em responsabilização do Estado, é quando ele deixa de cumprir com a acessibilidade, por exemplo, com a construção de uma rampa, né? E também a gente pensa muito no cadeirante, é importante ressaltar isso, né? A acessibilidade é um conceito muito maior, mas vamos falar da responsabilização do Estado. Sim, inclusive é importante a gente salientar que o servidor público, o agente público que tem o dever de promover essa acessibilidade, ele pode ser também, o órgão que ele trabalha, ele pode ser acusado de improbidade administrativa. Por omissão? Por omissão, porque ele tinha o dever de proporcionar aquela acessibilidade, que aquilo acontecesse dentro daquele órgão público e isso não aconteceu. Então, ele pode ser também punido. Isso é muito importante, né? Que a improbidade administrativa é sério, né? Mas, tirando isso, não é só rampa. A gente precisa ter balcões acessíveis, a gente precisa ter banheiros adaptados, a gente precisa ter intérprete de Libras, porque a pessoa surda, por exemplo, ela chega numa repartição pública, ela não consegue se comunicar, ela chega numa delegacia, ela não consegue comunicar o crime que ela sofreu porque não tem ninguém que consiga se comunicar com ela. A gente precisa de tecnologias assistivas para que o cego também consiga se comunicar, consiga ter essa acessibilidade à disposição dele para que eles possam realmente se sentir um cidadão. Bom, com essa reflexão eu agradeço mais uma vez pela participação. Uma boa tarde, doutora Kelly. Obrigada. Boa tarde, eu que agradeço.